aqui hoje para mais uma aula de História, conteúdo aí do 6º ano, tá bom? Tia tá morrendo de saudade de vocês. Hoje a gente vai ver um conteúdo assim um pouquinho extenso e vai estar respondendo também algumas questões referentes ao conteúdo. A gente vai ver o conteúdo, responde questão, ver o conteúdo, responde questões, tá? E aí, dúvidas, vocês comentem, vocês já anotam no seu caderninho, tá bom? Façam o resumo dos conteúdos aqui. Anota no caderno as dúvidas, as perguntas, tá? O que vocês não compreenderem sobre o assunto. História é muito simples, é muito tranquila, é só vocês entenderem realmente ali o contexto do que está acontecendo. Então eu trouxe alguns mapas para vocês poderem assim ter noção de que local que a gente está falando, de que povo a gente está falando, como é que era a geografia. Então a gente trouxe isso aí para vocês estarem aprendendo cada dia mais e sobre esse conteúdo o máximo que vocês puderem aprender, tá bom? Vamos lá? Hoje a gente vai estar falando sobre a Mesopotâmia, o crescente fértil e o berço da civilização. Crescente fértil é o local, tá? Ele tem esse nome, vocês vão saber daqui a pouco por quê. E berço da civilização, sim, porque é onde vai iniciar aí um processo civilizatório do qual a gente possui registros históricos mais elaborados do que outros. Então, a gente considera, os historiadores consideram o berço da civilização ali a parte da Mesopotâmia, justamente por conta desses vestígios históricos mais elaborados que os historiadores encontraram, né? Então, vamos lá conhecer a Mesopotâmia. Tá, vamos falar sobre o surgimento da Mesopotâmia. A Mesopotâmia está diretamente ligada ao período de fixação dos primeiros grupos humanos às margens dos rios. Lembra lá da pré-história? Você precisa lembrar um pouquinho sobre o homem do Paleolítico, principalmente do Neolítico. Você vai lembrar como que foi esse processo evolutivo do ser humano. Então lembra lá da pré-história, agora a gente vai entrar num processo mais civilizatório dos seres humanos, desses povos que habitavam essa determinada localização. Então, a gente sabe que o surgimento da Mesopotâmia, você vai colocar aqui o surgimento da Mesopotâmia. Aí você vai falar assim, primeiros grupos humanos que viveram onde? Às margens dos rios, por volta de 8.000 anos AC o quê? Antes de Cristo. Então tá. Primeira coisa que vocês têm que saber, esse fato descrito aqui em cima, ele foi possível devido à descoberta. A gente não falou sobre a descoberta da agricultura lá? Falei que possivelmente tinha sido as mulheres que descobriram, porque elas eram responsáveis pela coleta de raízes e frutos. Então tá, a gente sabe que essa fixação em torno das margens dos rios precisava-se de água, então a descoberta da agricultura possivelmente foi um dos fatores que possibilitou essa vivência, esse processo civilizatório dessas primeiras sociedades. Então tá, a descoberta da agricultura foi um fator decisivo para isso. A domesticação de animais, ou seja, aprenderam a domesticar animais anteriormente considerados selvagens. Então temos aí a domesticação de animais, o que no caso a caça. A caça, ela constantemente gerava os deslocamentos dessas populações humanas. Os homens tinham que ir caçar e eles precisavam estar se deslocando de acordo para onde o seu objeto de caça iria. Eles precisavam de frutos, raízes, então eles se deslocavam de um lugar para o outro em busca disso. Com a descoberta da agricultura e a domesticação de animais, isso não foi mais necessário, porque eles não precisavam ir em busca do alimento para sobreviver. Eles mesmos possuíam esse alimento a partir do momento que eles cultivavam esses alimentos. Beleza? Ficou facinho aí, tranquilo? Então, um processo histórico fica ligado ao outro, tá? Estamos falando de antiguidade.
Então tá, um homem que vivia nesses locais da Mesopotâmia, essas populações humanas, eles plantavam e colhiam os bens de consumo, principalmente raízes e frutos, além de diminuir a prática de caça para obter carne, pois domesticou os animais como bois e cabras, que eram os animais domesticados nessa área, que eles forneciam leite, couro e carne, principalmente. Esse foi o princípio da sedentarização, gente. Isso aqui é muito importante vocês entenderem, esse processo de sedentarização do ser humano. Então, o processo de sedentarização desses povos se iniciou dessa forma. À medida que eles foram consolidando a permanência nessas terras, que a tia vai mostrar um mapa para vocês já já, essas terras dessa população dos povos da Mesopotâmia eram terras próximas a rios e lagos, porque a água é um fator extremamente importante no desenvolvimento do ser humano. Então o homem começou, a dedicar mais tempo a outras atividades, pôde se dedicar a outras atividades, ao invés de estar se preocupando com caça, com coleta, com frutos, procurar o fruto. Ele já sabia onde estava, porque ele tinha plantado, ele já sabia onde estavam os animais, porque ele estava cuidando. Então, o tempo sobrou, ele podia se dedicar a outras atividades. É isso que está acontecendo. Com isso, eles aperfeiçoaram instrumentos usados na própria agricultura, ou seja, eles criaram artefatos, técnicas, tecnológicas. Quando se fala em tecnologia, isso está remetendo à técnica, à forma de você facilitar o teu trabalho. Então, eles conseguiram criar instrumentos para facilitar o trabalho laboral, o trabalho mais manual deles. Então, isso, a sobra de tempo, conseguiu fazer ele criar esses instrumentos para usar na própria agricultura, no próprio trabalho deles. Então tá, vamos conhecer a Mesopotâmia? Primeira coisa que a gente sabe, a Mesopotâmia, temos aqui o continente africano, fica desse lado, ó, coloquei aqui a África. A África, vocês vão ver mais à frente o rio Nilo, que também foi decisivo aqui para o desenvolvimento do Egito, tá? Então aqui temos o Mar Vermelho, que fica aqui entre a Península Arábica e a África. O que é crescente fértil? Gente, crescente fértil vai ser toda essa localidade aqui. Por que crescente fértil, tia? Vocês podem observar que essas partezinhas azuis aqui, todas essas partezinhas azuis são rios. E esse local era um local semiárido. E por ser semiárido, o ambiente não era muito favorável ao plantio. Porém, essas localidades próximas aos rios era extremamente fértil para o plantio. Então, facilitava ali a vida, a agricultura desses povos. Crescente e fértil, então, vai ser toda essa localidade aqui, tá bom? Então, tá. Tudo isso aqui vai ser a crescente fértil. Beleza? Então tá bom, sabemos que o crescente fértil fica entre o continente africano e o asiático. Temos aqui em cima a Turquia. Então vamos usar termos de geografia. Vamos usar aqui. Então sabemos que a oeste da crescente fértil temos a África, na parte oeste. Só que ele está diretamente a oeste? Não. Ele está entre oeste e sul. Se ele está entre oeste e sul, ele é sudoeste, não é isso? Sudoeste. Aí, beleza. Ao norte temos a Turquia e ao leste temos a Ásia. Tá bom? Então é isso aí. Entendendo
a localização geográfica da Mesopotâmia, você vai ter noção do que essas populações viviam. Temos aqui o Mar Mediterrâneo. A gente já tinha visto sobre o Mar Mediterrâneo? Ah, não, né? Então vamos identificar aqui a Mesopotâmia dentro do contexto mais global. Temos aqui o mapa mundi, esse mapa aqui é atual. Eu vou levar vocês até a Mesopotâmia, tá bom? Vou levar vocês até a Mesopotâmia como se fosse atualmente. Então, se fosse o caso, a crescente fértil seria mais ou menos aqui, tá, gente? Isso aqui seria a crescente fértil nessa localidade. Então, aqui, ó, a África, a Turquia aqui em cima, a Ásia, beleza? É isso aí. Entendeu a parte geográfica? Ótimo, beleza, é isso aí, galerinha. Vamos lá. Crescente fértil. Por que crescente fértil? Lembra lá que a tia colocou aqui que ficava entre vários rios? Ok. Crescente fértil é uma espécie de cinturão territorial, tá? Cinturão territorial vai ser composta por várias terras férteis que servem para plantar, aquela terra que tudo que você planta, ele vai fazer florescer, ele vai fazer crescer ali. Férteis para o cultivo, né? Próxima aos rios. Que rios, tia? Aí vamos lá para os rios importantes. Tigre e Eufrates. Esses dois rios foram extremamente importantes para o desenvolvimento dessa sociedade, assim como o rio Nilo foi extremamente importante para o desenvolvimento do Egito. Então tá, eu sei que a Mesopotâmia se desenvolveu ali em torno dos rios Tigre e Eufrates. Beleza. A dependência desses rios, eles eram dependentes desses rios, não é isso? O próprio nome Mesopotâmia faz referência a esses rios, porque o nome Mesopotâmia vai querer dizer região entre rios. É o que significa Mesopotâmia, região entre rios, tá? Sobre a geografia daquele local que eu falei, você vai perceber que essa região vai ser cercada por desertos, não é isso? Parte ali perto do Equador, então vai ser uma região muito quente. Então vai ser cercada por deserto, por todos os lados. E o território é uma parte de planalto vulcânico. Tia, o que quer dizer planalto vulcânico? A região que tem muito vulcão? Não, gente, não vai ser vulcão, não. Vai ser planalto, é uma região alta, vulcânico, porque vai ser, vai ter vestígios ali de lava vulcânica. Então essa lava vulcânica com o tempo se resfriou, não é isso? E a gente percebe que com o resfriamento dessa lava vulcânica, os solos vão possuir mais minerais, por isso que essa localidade vai ser extremamente fértil. E os rios vão facilitar aí o cultivo, né, desses produtos que eles utilizam, dessas culturas. Atualmente, a Mesopotâmia vai corresponder aqui ao Iraque, tá? O atual Iraque era a antiga Mesopotâmia. A Mesopotâmia é o atual Iraque, tá bom? Vamos lá entender. Beleza, as cidades fundadas às margens desses rios. Isso é importante, que a gente vai estar vendo isso ao longo de todas as atividades. As cidades que ficavam em torno desses rios vai ser Uruk, Lagash, Nippur e Kish. Só nome bonito, né? Então assim, essas cidades vão ser autônomas a priori, ou seja, no início desse processo civilizatório, essas cidades vão ser autônomas. O que quer dizer isso? Cada uma por si, Deus por todos. No caso, os deuses deles, porque era uma sociedade politeísta. A gente vai ver isso mais na frente. Porém, né, devido ao crescimento populacional dessas cidades, a gente vai ver aí a necessidade
necessidade dessas cidades se defenderem de forma mais elaborada, não é isso? Então, houve a necessidade de estabelecer um controle político mais centralizado, ou seja, essas várias cidades independentes, elas precisavam ser mais centralizadas, porque elas estavam muito divididas. A gente vai ver mais na frente que eles tinham muitos conflitos, principalmente com relação à religiosidade e a questão de conflitos territoriais. Então vai haver essa necessidade de controle político, né? Centralizar esse controle político. As cidades precisam defender a população. Então, elas precisam se defender de ataques de outros povos. Então, também um fator que vai gerar essa necessidade cada vez maior de se defender. Porque nesse período, a gente tem vários conflitos, várias guerras causadas, principalmente por questões territoriais. Então, as cidades-estados, porque elas são autônomas. Então, cidade-estado vai estar diretamente ligado ao fato delas serem autônomas. As cidades-estados, Mesopotâmia, quais cidades-estados? Essas aqui que a gente citou, tá? Elas se uniram e o processo de urbanização, desenvolvimento urbano dessas cidades vão se unir. E essa união, esse processo de urbanização, ele vai dar origem à Mesopotâmia. Então, todas essas cidades vão se unir por conta dessa necessidade de se proteger, né? Dessa necessidade de se centralizar, eles vão se unir. Então, essas aldeias, que a gente pode entender que essas cidades eram aldeias. Elas tinham uma extensão? Tinha. Mas essas aldeias, elas vão constituir as cidades. Antes, cidades-estados, agora elas vão se unir e formar um estado só. Mais na frente a gente vai ver isso aí. Compreendeu? De boa? Tranquilo? Vamos dar continuidade a esse processo. Tá, vamos entender. Temos aqui, novamente, o rio Eufrates, ele corta aqui. O rio Tigre, aqui é outro rio. O rio Tigre, que ele entra daqui para cá, corta aqui também. Temos aqui o rio Tigre e o rio Eufrates. Todo esse contexto aqui da crescente fértil vai ser a Mesopotâmia. Dentro da Mesopotâmia, temos vários povos. Esses povos são quem? Aqui, ó, acádios, amoritas, assírios, temos os sumérios e os caldeus. Os caldeus na parte mais ao sul, os assírios mais ao norte. Prestem atenção nisso aqui. Dê uma boa olhada nesse mapa para vocês conseguirem entender o processo que vai acontecer mais na frente, tá? Então, ao norte temos os assírios, mais na parte central os acádios, né? Território mais abaixo, sumérios, Nippur, Uruk. Temos aqui os caldeus e os amoritas, abaixo dos assírios. Deu uma boa olhada? Beleza, vamos entender lá o processo? O que está escrito aí, ó? Os povos que habitavam as aldeias das regiões próximas aos rios dependiam totalmente das cidades, que exerciam controle político e econômico, garantindo a manutenção do Estado. Então, cada uma dessas aqui vai ser uma cidade-estado, depois elas vão se unir e formar um estado só. Por enquanto, cada uma é uma cidade-estado. Primeira questão do livro de vocês vai estar lá na página 72. Na página 72 está dizendo o seguinte: a questão: analise o termo berço da civilização usado pelos historiadores ao se referir à Mesopotâmia. Ele quer saber por quê? Berço da civilização. Por que a Mesopotâmia é considerada assim? Aí a resposta vai ter que estar dentro dessa lógica. Se isso não estiver exatamente assim, não tem problema. Se estiver dentro dessa lógica, também está certo.
Então ela vai ter que estar dentro dessa lógica, porque a Mesopotâmia é conhecida como berço da civilização devido aos seus povos, o desenvolvimento desses povos. Porque são bastante antigos, a gente viu lá 8.000 anos antes de Cristo, não é isso? Então são bastante antigos e deram origem às primeiras cidades. Quem são essas primeiras cidades? A gente vai ver, Uruk e Lagash. São as primeiras cidades. Só por isso. Nada mais, só por isso aqui. Questão 2, da página 72. Ele quer saber quais foram as condições que levaram os primeiros povos da Mesopotâmia a se fixar às margens desses dois rios. Então, você vai dizer que as condições que levaram esses povos a se fixar às margens desses rios foi principalmente a descoberta da agricultura e a apreensão, né? Eles aprenderam a domesticação de animais. Eles aprenderam a domesticar animais anteriormente selvagens. É essa a sua resposta. Se estiver dentro dessa lógica ou mais elaborada, melhor ainda. Questão 3. Ele está querendo que você descreva o processo de unificação das cidades-estados. Lá em cima a gente falou sobre isso. Principalmente, aliás, é duas questões em uma só. Ele quer que você cite as principais cidades e ele quer que você descreva o que deu origem, né, à unificação dessas cidades-estados. Então você vai dizer que com o crescimento populacional, que foi o que a gente falou, surgiu a necessidade de estabelecer um controle político mais centralizado para que essas cidades pudessem se propiciar da segurança, né? Esses povos iam se defender uns dos outros. Quanto maior a união, maior a defesa, não é isso? Quanto mais pessoas, maior o meu exército. Então essa é a lógica. As cidades-estados seriam Uruk e Lagash. Então elas se uniram e consolidaram uma urbanização, surgindo assim a Mesopotâmia, o estado entre os rios, não é isso? Sobre a organização política da Mesopotâmia. A gente vai ver então na próxima aula sobre esse conteúdo, tá bom? A gente vai ver esse conteúdo e fazer as atividades sobre ele, tá? Beijo, até a próxima aula.